Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Vamos começar a leitura no primeiro versículo. Nós vamos ler um pouco, né? A leitura vai ser longa um pouquinho, mas vai valer a pena. Capítulo 13, segundo livro de Samuel. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, por sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Abinadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, disse-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon teu irmão e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque agora aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava a Amnon
por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Vamos ver aqui, meus irmãos, uma família. Sabemos que o pai estava ali, tinham filhos. Entre esses filhos tem um rapaz que se apaixona pela própria irmã, mas ele começou a sofrer, porque ele era um rapaz que tinha uma formação moral dentro de casa. Ele sabia que não podia se deitar com a própria irmã. Isso era a formação dele. Então ele estava lutando, ele estava sofrendo, ele estava sendo tentado e ele estava lutando. E por isso ele estava emagrecendo. Ele perdeu a alegria. Ninguém notou em casa. Ninguém notou. Entra em cena o primo, o amigo. A Bíblia diz que era um amigo. Aminon tinha um amigo, Jonadab. A Bíblia diz que ele era muito sagaz. Ora, de manhã nós dissemos que a sagacidade é a inteligência para o mal. 2 vezes você lê isso. Serpente mais sagaz do que todos os animais. Foi ela que foi usada para o diabo. Aqui você vê Abinadab, um homem sagaz. Ele, quando viu a situação do primo, ele disse muito fácil: deita-te na cama, finge-te de doente, engana o teu pai. Por quê? Porque ele sabia que Davi era um homem que só dava atenção aos filhos quando estavam doentes. Ele vivia na casa de Davi. Ele andava por ali. Ele aproveitava da situação do tio dele ser o rei. Mas ele tinha muita raiva, porque os seus primos eram príncipes e ele não era. Lembram quando Deus mandou Samuel ungir um filho na casa de Jessé? Jessé passou todos os filhos, mas não passou Davi. Seguramente passou Simeia. Deus não quis. Quando Samuel disse para ele: olha, nós não vamos sentar para comer sem que eu unja um dos teus filhos. Eu tenho que ungir um dos teus filhos. Mas ele disse: tem um caçula, mas ele está lá, tomando conta dos rebanhos, manda chamar. Quando Davi chegou, Deus disse: é esse. Então Davi foi escolhido por Deus. Se dependesse de Samuel e dependesse de Jessé, Davi não seria rei de Israel. Então isso levantou a inveja entre os irmãos. Eu não posso dizer como era Simeia, mas acontece que o fato de Davi ter sido escolhido entre tantos irmãos que o próprio pai apresentou, mexeu com a família. Agora, Davi é rei, Davi tem filhos. Esse sobrinho de Davi, o primo pobre, ele se aproveita do fato do tio ser o rei e ele vive das benesses da casa do rei, do palácio. Ele se aproxima mais de Aminon. Talvez Aminon fosse o menos amadurecido de todos, e ele se aproxima e ele toma conta da situação. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está por dentro de tudo. Ele conhece todas as brechas da família. Cuidado quem você deixa penetrar na sua casa. Pelo seguinte, você pode ter 50 casas, meu irmão, mas só aquela que você mora é o seu lar. Casa você compra, lar você constrói. O lar é o lugar da comunhão.
O lar é o lugar da intimidade. Lar é o lugar onde você é como você é. Você tira a maquiagem, você tira a peruca, tira o sapato. Tem quem tire até a dentadura. Lar. Então, no seu lar, os seus defeitos afloram. Todos sabem como você é. Você põe uma pessoa estranha dentro de casa, ela vai conhecer toda a intimidade da família. Abinadab conhecia os segredos da família, porque ele morava lá, ele vivia lá dentro da casa do rei. Ele pega essa brecha, esse rapaz passando por essa tentação violenta, lutando para não cair, entra esse primo sagaz. Ei, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Ele não diz Aminon, porque o que incomodava ele é que Aminon era filho do rei e ele não era. Não me dirás? E Aminon, imaturo, pensou, até que enfim alguém me deu atenção, até que enfim alguém notou que eu estou sofrendo, porque ninguém tinha notado. Ele diz: eu estou apaixonado pela irmã Tamar, pela minha irmã. Olha o que aconteceu comigo. Ele disse: fácil de resolver isso. Deita-te na cama, finge-te, está aqui o verbo, de doente, engana o teu pai. Finge-te doente, porque ele sabia que Davi só dava atenção para os filhos quando estavam doentes. Quando o teu pai vier te visitar, porque ele vem, aí tu dizes para ele: eu quero que minha irmã, eu só vou comer se a minha irmã Tamar vier aqui preparar bolinho para mim. Davi, um guerreiro experiente, um rei, não pôde ver que havia um problema com tantos servos no palácio. A princesa Tamar tinha que ir assar bolinho para o rapaz, mas Davi tinha pressa de se desvencilhar dos problemas familiares, porque ele tinha Israel para tomar conta. Ele era o rei, esqueceu que ele era pai. Não deu outra. Aminon fez certinho o conselho do maldito. E quando o pai for visitar, ele disse: eu quero que Tamar venha fazer bolinho para mim aqui. Davi disse: mas é só isso? Esse é o problema? Fácil de solucionar. Davi nem foi à casa de Tamar pedir para ela fazer isso. Ele mandou um mensageiro, mandou dizer a ela que ela viesse fazer bolinho para o irmão. Ele nem teve o trabalho de falar com a filha. Mandou alguém, disse: pronto, agora está resolvido, o problema é esse. Ele quer que a irmã venha, ela vem e pronto. Como que ele não pensou que é isso que está acontecendo? Tamanho rapaz, com tanto pregada, a irmã tem que vir virar bolinho para ele. Ele não estava interessado nos problemas da família. Ele tinha outras coisas mais interessantes para cuidar do que coisinha de menino. Vamos ver o que vai acontecer. Na hora que Tamar foi, porque o pai deu a ordem, ela obedeceu, que ela começou a preparar os bolinhos. Aminon manda sair todo mundo e diz para ela: vem trazer o bolinho para você me dar lá no meu quarto. Ela foi. E quando chegou lá, ele estuprou a própria irmã, dentro
da casa dele. Depois mandou jogá-la fora, como se ela fosse uma meretriz paga, já recebeu o seu salário. Ela pediu a ele que tivesse um pouco de respeito, não adiantou. Saiu na rua gritando a humilhação. O irmão Absalão veio e disse para ela: cala-te, não digas nada, porque ele é teu irmão. Davi ficou sabendo. A Bíblia diz: Davi, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. O que foi que ele fez? Nada. Deve ter dado um chilique na hora, reclamado, acabou. A moça estava prejudicada. Família. Começou um problema sério ali. Abinadab começou a obra dele. Isso vai continuar. A Bíblia diz que o Absalão, o irmão dela, não ia ficar quieto. Passaram 2 anos que isso aconteceu. Abinadab continuou, o Jonadab continuou na vida dele, frequentando a casa do rei. Tamar ficou na humilhação dela, perdeu a virgindade. Amnon estava levando a vida dele. Então, depois de 2 anos, Absalão, filho de Davi, irmão de Tamar e Amnon, mas ele era filho da mesma mãe que Tamar, ele ia fazer a tosquia das ovelhas, não é? Em Baal-Hazor, que resolveu falar com o rei seu pai: eis que o teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venham o rei e os seus servidores. Ele foi convidar o rei. O rei disse para Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou Absalão. Absalão pediu, ele não quis ir, mas abençoou o irmão. Então Absalão disse para ele: se não queres ir, pelo menos deixa ir Amnon, meu irmão. Olha, deixa ir Amnon, meu irmão. Porém, o rei disse para que ele iria contigo. Insistindo, Absalão com ele deixou ir Amnon e todos os filhos do rei. O pai não conhecia os filhos que tinha. O pai não estava interessado no centro, no âmago, no sentimento dos seus filhos. Não percebeu que os seus filhos cresceram, que não eram mais crianças. Absalão deu uma ordem para os seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, porque sou eu que vou-lhe ordena. Sede fortes e valentes. Não deu outro. Estava lá a festa da tosquia. Na hora que Absalão deu a ordem, os servos dele foram lá e mataram Amnon, o irmão de Absalão. Vingaram o que ele tinha feito com a própria irmã, dentro da família. O que vai acontecer aqui é que a notícia se espalha e todos os filhos do rei se levantaram. Cada um montou o seu mulo e fugiram
foram embora e deixaram lá o corpo de Aminon. Quando eles iam a caminho, a notícia chegou a Davi, mas chegou truncada. A notícia que chegou para Davi foi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. O rei Davi se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, que estava sempre por perto, Jonadab, que estava sempre inserido, não tinha sido convidado para a festa de Absalão. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, o meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Olha, esse homem parece até profeta. Olha este homem. Vocês viram a sagacidade dele? Só morreu Aminon. Ele não estava lá, como é que ele sabia? Olhe bem. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. O que Jonadab estava dizendo: rei, estava na cara que Absalão não ia deixar de graça. Absalão é teu filho, mas tu não conheces o teu filho. Estava na cara que ele ia matar Aminon pelo que ele fez com Tamar. Tu, como pai, não fizeste nada, mas ele ia fazer, ele não ia deixar de graça. Não meta, pois agora, olha bem, como ele é bonzinho. Não meta, pois agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Está aqui escrito, 2 Samuel 13, versículo 33. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do mundo. Então Jonadab entra em cena de novo e diz: eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Viu que eu estava certo? Quem ia morrer era só Aminon. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente dentro de casa. Você viu? O resultado de ter alguém dentro de casa que não é seu filho, que você não trouxe, e você é pai ou mãe ausente. Uma pessoa possuída de inveja, cuidado, abra o olho. Eu sempre gosto de chamar a atenção disso, porque a inveja não é uma coisa que só acontece na casa do ímpio, não. A inveja é carnalidade. A inveja, ela ataca nos relacionamentos. Eu não vou ter inveja de uma pessoa que está lá na África do Sul, está cozinhando muito bem. Eu vou ter inveja de quem está aqui junto de mim e cozinha muito bem e eu não consigo cozinhar. Por quê? Porque eu vou sentir inveja de quem está perto, porque o progresso daquela pessoa me incomoda, porque eu queria ser assim e não sou. Isso ataca nos relacionamentos. Você se lembra de Caim e Abel? Caim teve inveja de Abel, matou. A inveja é um gigante assassino. Os irmãos de José queriam matá-lo, mas venderam como escravo por inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que era por inveja que os judeus estavam entregando Jesus. Inveja.
inveja. Tem um momento na Bíblia, ali em Juízes, no capítulo 9, quando é um assunto que todos vocês conhecem muito bem, é sobre o apólogo de Jotão. Eu gosto de dar exemplo sobre a inveja aqui. Vocês se lembram que Gideão, o nome dele era Jerubaal. Ele recebeu o nome de Jerubaal porque ele venceu Baal. Esse homem foi um juiz magnífico em Israel. Mas ele teve 70 filhos. Ele nunca quis ser consagrado rei. Mas ele teve um filho com uma concubina de Siquém. O nome desse filho era Abimeleque. Abimeleque tinha um caráter horrível. Ele tinha inveja dos seus irmãos. E quando Gideão morre, você com calma lê isso de novo e pensa direitinho. Capítulo 9 de Juízes. O pai morre, ele pensou, quem vai ficar no lugar de Gideão? Aí ele começa a fazer a propaganda. É melhor que 70 homens reinem sobre vocês ou somente um? E ele fez a propaganda dele, lançou a campanha eleitoral dele. E ele vai a Siquém, porque a mãe dele era de Siquém, o avô dele era um homem bem conhecido em Siquém, os tios, e ele se lançou. A família dele disse, é melhor ajudarmos Abimeleque. Pegaram dinheiro do templo, peças de prata, do templo de Baal-Berite, 70 peças de prata do templo de Baal-Berite, deram para ele. Com esse dinheiro, ele alugou uns homens maus. Foi a Ofra com esses homens, matou sobre a pedra todos os irmãos. Matou os irmãos, os filhos do pai dele. Porém, Jotão, o caçula, lembra? Ele se escondeu. Ele se escondeu. Pensa isso. O cabra vai lá e mata todos os seus irmãos. Aí Jotão sobe ao Monte Gerizim e ele diz, um apólogo, quando se fala de uma parábola, na parábola nós usamos exemplos de pessoas. Nas fábulas, nós usamos os animais, mas no apólogo nós podemos usar vegetais, podemos usar o que quisermos. Então veio um apólogo, ele sobe ao Monte Gerizim e ele diz, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira, vem oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira, vem tu, figueira, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem, videira, reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, versículo 14, vem tu
e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro: se deveras me ungis rei sobre vós, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Vocês viram? Olha o problema. Olha o problema. Todas as árvores, cada uma delas, meu irmão e minha irmã, estava satisfeito com o propósito de Deus na vida delas. A oliveira estava feliz, porque Deus me fez para produzir. Olha, estou feliz, o propósito de Deus para mim é esse. A figueira estava feliz com a doçura de seu fruto. Deus me fez para produzir este fruto doce, para produzir doçura. Não deixaria isto por nada. A videira estava feliz, completa, porque Deus tinha um propósito da vida dela, que era produzir vinho que agrada a Deus e os homens. Nenhuma delas queria deixar o posto que Deus lhe deu. Quando fala com o espinheiro, se vocês querem me ungir rei sobre vós, venham, protejam-se, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Que sombra? Por acaso o espinheiro tem sombra? Ou se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O que é que os cedros do Líbano tinham a ver com ele ali? Mas ele tinha raiva das outras árvores, porque as outras árvores tinham sombra. Ele tinha raiva das outras árvores, porque as outras árvores produziam frutos. Ele tinha raiva dos cedros do Líbano, porque o cedro é uma planta rara, cara, preciosa, perfumada. Viu o que é inveja? Ele tinha raiva de todos, e ele não agradecia a Deus, porque ele era um espinheiro. Mas, irmã, para que serve um espinheiro? 2 madeiras na cruz, espinho na coroa de Jesus e a cruz que ninguém sabe que madeira era, mas ele tinha um objetivo. Na antiguidade, eles faziam cirurgia abrindo com espinho, mas o espinheiro queria o que os outros tinham. Ele tinha inveja. Ele tinha inveja. Você vê o que as árvores dizem? Se eu não for oliveira, se eu não produzir olivas, azeitonas, eu vou ficar pairando, eu não me estabeleço, eu vou ficar flutuando, porque Deus me fez para produzir olivas, azeitonas. Quantas vezes o seu filho, ele quer ser pianista, mas você diz: não, você vai ser médico, porque eu quero ter um filho médico, eu queria ser médico e não pude, então você vai ser médico. Mas Deus botou o seu filho aqui para ser pianista, mas não vai ganhar dinheiro, mas vai ser feliz. Se Deus tem propósito para cada árvore, será que Ele não tem propósito para o filho que Ele lhe deu? Será que Ele já não colocou dons próprios para o seu filho? A inveja causa problema dentro da família. Você vê o que aconteceu na família de Davi? Amnon estuprou Tamar. Absalão matou Amnon. E depois morreu pendurado numa árvore. Isso tudo porque entra alguém na família com inveja.
Você sabe, a Bíblia nos apresenta Jonadab como amigo de Absalão, ou desculpem, de Aminon. Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe quais são as pessoas que ele admira? Por quê? Aminon admirava Jonadab pela inteligência, só que era sagacidade. Ele obedeceu direitinho ao que Jonadab mandou. Quem é que está aconselhando o seu filho? A quem é que ele está imitando? Quem é que ele está seguindo? Ele é seguidor de quem na internet? Quais são as pessoas que ele mais gosta? Você sabe? O que é que você está fazendo? Quantas vezes nós estamos alheios trabalhando como Davi? Davi estava trabalhando, maior rei de Israel. O reinado de Davi é uma coisa fora do comum. Mas a família de Davi ficou arrebentada, porque ele era um pai ausente, não conhecia os filhos. Ele só tinha tempo para ser rei. Nós precisamos abrir os olhos neste momento que nós estamos. Precisamos abrir os olhos, porque senão nós vamos pagar mais lá na frente com dores pelo que fizemos com a nossa família. Saul cometeu um erro, quando ele quis exterminar os gibeonitas, mas ele não podia exterminar os gibeonitas, porque havia uma aliança dos líderes de Israel com os gibeonitas quando entraram na terra. Saul morreu. Saul matou, foi muito gibeonita. Saul morreu. Davi sobe como rei. E a Bíblia começa a dizer que lá em 2 Samuel 21, aqui mesmo, começa a dizer: houve nos tempos de Davi fome em Israel. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. O povo, a população, era agricultora. Plantavam tudo bonitinho, a plantação fluiu, na hora da colheita secava tudo. Espera, planta de novo. Produziu uma maravilha, na hora de colher, secava tudo. 3º ano, planta, tudo produz, na hora de colher, secou tudo. Davi disse a maldição. Foi para Deus: Senhor, o que é que faz? E Deus disse para ele: olha, Davi, olha, existe culpa. Existe culpa sobre a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os descendentes dele estão aí. Aí Davi foi procurar os gibeonitas, perguntou: olha, os filhos de Israel tinham jurado poupar esse povo. Agora ele pergunta, Davi perguntou: que quereis que eu vos faça? Os gibeonitas disseram para ele: não é por prata nem por ouro que nós temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Davi: então o que é que vocês querem? Responderam: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor
em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Davi pensou: ou eu pego 7 príncipes da família de Saul e entrego para ser enforcado, ou a nação toda vai morrer de fome. Davi disse: eu dou. Ele era muito prático. Eu dou. Não era filho dele nenhum. Eu dou. Foi na casa de Merabe, filha de Saul, pegou 5 filhos dela. Foi na casa de Rispa, uma concubina de Saul, pegou os 2 filhos e entregou para os gibeonitas. Está aqui, o negócio está pago. Eles guardaram esses 7 homens e quando foi na época, os israelitas plantaram tudo na época da ceifa, eles enforcaram todos juntos, ao ar livre, em cima da pedra. Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, ela já tinha perdido o palácio, porque ela ficou viúva do rei. Ela não tinha mais as honras de uma mulher do rei. Ela não tinha mais o marido. Naquela época, viúva não tinha direito a nada. Viúva tinha que viver do filho que protegia. Ela tinha a bênção de ter 2 filhos homens que iam protegê-la até a morte. Agora foram tirados dela. O que sobrou para ela? Não tinha mais nada. Esses rapazes foram todos pendurados na forca. Ela pegou um pano, foi para lá, para junto da forca, botou o pano sobre a penha e ficou lá dia e noite. De dia, ela espantava as aves do céu. De noite, ela espantava os animais do campo. Que cena! Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ave não come o cadáver. Ela bica, ela vai com as garras e fere. E quando ela fere o cadáver, o mau cheiro se espalha, o líquido de dentro sai. Aquilo atrai os animais pelo faro e eles vêm para comer e eles se estraçalham. Tem um trio no Rio Amazonas, é o peixe elétrico. Ele vem, paralisa o animal. O animal está paralisado. Agora vem um animal que parece um peixe agulha. Ele fere de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, assim. Eu esqueci o nome desse peixe agora. E o sangue da pessoa começa a sair. As piranhas vêm atraídas pelo cheiro do sangue e elas comem tudo. É assim. Primeiro, os animais, as aves do céu arranhavam com as garras, bicavam. E atrás delas vinham os animais do campo. Então Rispa ficava ali correndo, brigando com os animais, espantando os animais para não comerem o que sobrou dos seus filhos. Que cena! Ela não podia mandar tirar os filhos da forca, porque naquela época só podia tirar da forca quem botou, e quem botou foi Davi. As pessoas passavam e viam aquela cena. Que cena tétrica! Aquela mulher brigando, gritando, enxotando, chorando, gemendo pelos cadáveres dos filhos, e ela não podia enterrá-los. Foram falar com Davi: olha, Rispa, a concubina de Saul, ela está lá no campo dos enforcados. Ela está dia e noite, ela não come, ela não dorme. Ela está lá. Foi aí que Davi teve misericórdia. Mandou buscar
o corpo de Saul, o corpo de Jonatas, que Davi nunca tinha mandado buscar para dar sepultura digna ao rei de Israel, juntou com o corpo dos 7 enforcados e deu sepultura para eles. Rispa veio para casa. Porque essa situação nós temos que prestar atenção, para que os nossos filhos não estejam marcados pela ave de rapina. Porque muitas vezes os nossos filhos estão em casa, mas já estão marcados. Muitos já perderam a virgindade, muitos já provaram a maconha ou a cocaína. O próximo passo é o animal do campo que vem para devorar. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos nos levantar guerreiros, nós precisamos nos dedicar, porque, meus irmãos, esses filhos nós não fizemos, esses filhos foram entregues para nós cuidarmos para Deus, a responsabilidade é nossa. Quantas vezes nossos filhos estão marcados dentro de casa, por causa dos filmes que entram, por causa do que eles veem na internet, fica com a marca na sua consciência, na sua mente fica tudo parado. Vocês lembram? Tudo que chega à nossa mente passou pelos órgãos dos sentidos. Lembra de Davi? Estava lá no seu alpendre depois do almoço, fazendo nada, enquanto os outros reis estavam na guerra. Aí olhou, tinha uma mulher tomando banho, mulher dos outros, mulher de soldado. A mulher estava lá tomando banho, e Davi ficou olhando. A mulher tomou banho, se secou, se vestiu. Depois que ela foi embora, Davi sentou e a mulher ficou tomando banho na cabeça dele. A mulher tomou banho, se esfregou, se secou, se vestiu, tomou banho de novo, tirou tudo na cabeça dele, porque a imagem estava lá dentro. Ele viu tantas vezes aquela mulher sem roupa, que ele teve um caso com a mulher. Virtual. Não está na moda hoje o sexo virtual? Está na moda. Filhinho dentro de casa, não faz nada. Mas até a hora que ele não aguentou mais, mandou buscar a mulher do soldado. E deu no que deu. Sabemos. Por quê? Ele já estava contaminado. Você tem observado o que seus filhos veem? Será que seu filho tem abertura para dizer o momento que ele está passando? Você já esqueceu tudo que você passou quando tinha 13, 14, 16, 17 anos? Meu irmão, seus filhos são convertidos, mas os hormônios dele não são. Ele vai sentir desejos como qualquer ímpio, porque ele é sadio. Você tem que nesta hora poder orientá-lo. É preciso que ele possa abrir o coração com você, mas você botou uma barreira, ele tem medo. Ele acha que você não sabe de nada, ele acha que você nunca passou por isso. E aí, nessa hora da tentação e do desejo, aparece o Jonadab na vida dele. E é quando ele se complica, por causa dos Jonadabes que apareceram. Este é um momento sério, em que nós, como filhos de Deus, temos que levantar a nossa autoridade.
espiritual. Eu oro pelo meu filho, graças a Deus. Mas e acompanhar? Se você deixa a brecha, a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se nós não estamos atentos, nós estamos dando lugar ao diabo. Porque Pedro diz que ele vem como um leão que ruge em volta, procurando a quem devorar. Seu filho é sadio, inteligente, bem alimentado. O que você vai fazer? Mas ele está indo à igreja, mas ele ora sim, graças a Deus. E por isso os hormônios dele não funcionam. O que foi que aconteceu com ele? Então você facilita. Eu já vi crente fazer isso. Vem, meu filho está namorando. Chega da igreja, dia de domingo, todo mundo vai para casa almoçar, eu estava lá hospedado. Aí, irmã, eles estão noivos, vão casar daqui a um ano, que coisa linda. Aí quando foi depois do almoço, o rapaz foi para o quarto dele e a moça também foi. Fechou a porta. Eu tremi por dentro, porque na minha casa isso não aconteceria. De jeito, tem sala de visita, o que vai fazer no quarto? Quarto não é lugar para visita. Eu vi aquela situação, eu fui lá e disse: minha irmã, o seu filho está com a noiva dentro do quarto. Mas eles são meninos puros, se alguma coisa está errada. Se não está acontecendo nada ali, seu filho está doente. Porque se fosse o meu, ia acontecer. Eu tenho essa idade, mas eu já tive 16, 17, 18 anos, onde já se viu que você bota um casal que está noivo dentro do quarto. E por que fechou a porta? Por que fechou a porta? Olha as facilidades, nós parece que empurramos, ou às vezes temos medo de envergonhar os nossos filhos. Irmã, eu não posso, porque eu tenho que, meu filho precisa da privacidade dele, privacidade na casa dele. Aqui na minha, a privacidade é minha, porta aberta. Porta aberta, porque filho não sabe, não tem maturidade, senão eles não precisavam da gente. Quando meu filho foi entrar para a faculdade, mamãe, vou passar para a Universidade do Estado, para o UERJ, a senhora me dá uma moto? Eu disse: eu dou um revólver, porque é mais rápido. Não é todo mundo que pode ter uma moto, não. Existem pessoas que podem ter moto, mas o meu filho é a pessoa que não pode ter, porque... Então, eu conheço meu filho. Mamãe, a senhora, eu digo: meu filho é mais rápido. Eu não vou passar o resto da minha vida cuidando de gente em cima da cadeira de rodas, ou numa câmera, não dá não, é um revólver, se quiser a moto, o revólver é mais rápido e mais barato. Rimos depois e tudo, oramos ali, eu disse: não, meu filho, se mamãe tiver condição, mamãe dá o carro, mas moto não. As tias deram o carro, tudo bem. O filho dele está com 17 anos. No início do ano, eu estava conversando com ele e me lembrei disso. Eu disse: meu filhote, seu filho está com 17 anos. Ele vai entrar na faculdade, você vai dar uma moto para ele. Mamãe, a senhora não tem juízo? Eu disse: para o seu filho você não dá, mas para o meu você queria que eu desse. Você viu como as coisas mudaram?
Os dias passaram, o garoto sabe quanto vale um filho e não quer botar o filho em perigo. Não é todo filho que pode ter uma moto, meu irmão. Você tem que saber, entre filho e filho, o que é que você faz com cada um. Porque se a minha filha tivesse uma moto, ela poderia ter, mas o meu filhote não pode não. Quando vê, aconteceu. Então você conhece. Então, conhecendo o seu filho, você tem que saber que um foi feito para produzir óleo. O outro foi feito para produzir doçura, frutos que se comam. O outro foi feito para produzir vinhos. Você tem que saber o que Deus está querendo de cada filho seu, acompanhar as tendências, as inclinações e olhar quem é que está por perto, rodeando, querendo ganhar a atenção do seu filho. Porque você é uma mãe ciumenta. Eu recebi de Deus para cuidar. Você não se meta na vida do meu filho, porque a responsabilidade é minha. Não entra, não. Não entra. Irmã, a senhora é grossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós precisamos saber de uma coisa. Olhe bem. Primeiro século, o grande homem, Tiago, brabo, apóstolo Tiago, abre a boca, escreve, na sua carta, capítulo 5, irmãos, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência até o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, eis que o juiz está às portas. Primeiro século. A vinda do Senhor está próxima, está escrito aqui, Tiago escreveu. O juiz está às portas. Primeiro século. São passados 20 séculos, meus irmãos. Nós estamos no século 21. Então, está muito mais próximo agora. Primeiro século ele escreveu isso. No primeiro século, Paulinho de Tarso, irmão querido, quando escreve primeira carta para os Tessalonicenses, ele deixa claro que ele se considera alguém que vai fazer parte do arrebatamento. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, eles 5, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então ele se considerava alguém que seria arrebatado junto com a igreja no primeiro século. São passados 20 séculos. Ainda não aconteceu. Só mais um exemplo. Joãozinho do Apocalipse. Quando Jesus Cristo acaba de ditar as cartas para ele, começa o capítulo 4 de Apocalipse e ele diz: depois dessas coisas, ouvi a mesma voz que falava comigo do primeiro capítulo, dizendo: vem, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Ele viu uma porta aberta no céu
E ele foi sugado para fazer a reportagem. É o único repórter que foi no céu fazer a reportagem. Chegou lá, ele chega na sala do trono. Descreve para nós a sala do trono. No capítulo 5, a atenção dele se volta para o que está na mão de Deus. O cordeiro vai lá, toma o livrinho. No capítulo 6, o cordeiro começa a abrir os selos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem as 7 taças. E em breve vão acontecer. Está escrito no 1º século. Já aconteceu? Não. A conclusão que nós podemos chegar diante dessa palavra verdadeira é que nós estamos 20 séculos mais próximos do arrebatamento. O príncipe deste mundo, a antiga serpente, Satanás, ele não tem nada para perder, porque ele já foi julgado, condenado, só precisa ficar preso. Ele não tem nada para fazer, ele está interessado em levar o maior número de pessoas que ele puder para o inferno. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos a igreja desta época. Deus nos escolheu de propósito. Nós fomos selecionados para sermos a igreja do século 21. A igreja que poderá ser arrebatada a qualquer momento. Nós temos responsabilidade de Deus, diante de Deus, por manter o testemunho vivo da família, dos valores eternos de Deus para a família dentro da igreja. Quando Jesus Cristo fala sobre perda e restauração, ele fala lá em Lucas 15, ele conta sobre perda e restauração de relacionamentos. Ele coloca um homem com um filho, o filho pródigo. Quando ele fala sobre perda e restauração de vida, ele põe um pastor com a ovelha. Mas quando ele fala sobre perda e restauração dos valores de dentro de casa, ele põe uma dona de casa. O valor foi perdido dentro de casa. Ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, então acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e havendo encontrá-la, reúne as suas amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Eu encontrei, ela diz. Ela não foi procurar lá no quintal. Meus irmãos, dracma é valor. Aquela mulher tinha estabelecido valores para criar seus filhos. Aqui em casa se faz culto doméstico. Aqui em casa se lê a Bíblia em voz alta. Aqui em casa se vai à igreja. Assim, aqui não se diz palavrão. Aqui não se vê novela imoral. Aqui ela separou. E ela prestava atenção. Um dia ela viu que um desses valores, porque dracma é dinheiro e dinheiro é valor, tinha desaparecido. Ela disse: o quê? Para uma dracma ter desaparecido, minha casa está no escuro. Pegou, acendeu a candeia. E quando acendeu a candeia, ainda tinham 9 valores. Mas quando ela acendeu a candeia, ela viu que tinha lixo. Aí ela pegou a vassoura. E não era para voar, não. Pegou a vassoura. Está vendo? Está vendo? Quantas vezes você estabeleceu padrões de vida cristã dentro da sua família,
Mas as crianças vão crescendo, sabe o que é? É que eles estão crescendo. Eles estão crescendo. O povo fica dando testemunho de abuso que aconteceu na casa de fulano, na casa de cicrano. Inventou-se o tal do noite do pijama, festa do pijama. E você deixa a sua filha ir por aí na festa do pijama, dormindo na casa dos outros. E toda hora vem coisa, sofreu abuso aqui, sofreu abuso ali. Será que não dá para você pensar, ô Davi? Ou só acontece na casa dos outros? Valores. Eu não sei qual foi o valor que desapareceu daquela casa daquela mulher. Se foi o valor da honra, do respeito, da verdade, da integridade, da pureza, eu não sei qual foi. Mas ela percebeu, ela correu atrás. Ela acendeu a candeia. Por quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Estava faltando palavra dentro daquela casa. Podem me chamar de pentecostal, o que quiser, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela precisa ser ouvida dentro da sua casa. Deus diz, Deuteronômio 6:6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Abra a boca e diga, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, é para falar. A última coisa que seus filhos ouvem de você à noite é a palavra de Deus. A primeira coisa que eles ouvem de manhã é a palavra de Deus. Deuteronômio 6 é para dizer, falarás. Não é para não, é para dizer. Aquela mulher batalhou. Ela viu que tinha lixo. Ela foi com a vassoura. Qual é a vassoura que podemos usar para tirar o lixo que entrou? O lixo da mídia, o lixo que entrou pela televisão, o lixo que entrou pela boca de professores maldosos. Qual é o lixo? Nós vamos usar a vassoura de 4 disciplinas bíblicas: jejum, oração, meditação e vigília. Comece, faça uma guerra, mas Deus tem que ser honrado, glorificado e exaltado dentro do seu lar. Seus filhos precisam, sua vida precisa. Nós precisamos saber que Deus nos botou aqui agora, nesse final de tempo, por um propósito especial. Nós geramos filhos, não foi para o inferno, foi para servir a Deus neste tempo. Deus nos chamou em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis hoje, nós e a nossa família. É preciso que levemos a sério. Acorda, família brasileira, acorda, família de Deus. Deus espera de nós uma resposta positiva diante de tudo que Ele fez de antemão para nós. Nossos filhos são heranças do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos olhos para não perdê-los. Cuidado com as amizades que eles têm. Abra o olho quem está aconselhando seu filho. Cuidado com os Jonadabes que estão por aí. Eles cercam de todos os lados para arruinar o futuro dos seus filhos. Jonadabes estão aí se fazendo de bonzinhos, de amigos. Cuidado se ele conhece as suas brechas.
Que Deus abençoe vocês todos. Como igreja de Deus, fortaleça, abra os olhos do seu coração, para que você comece a perceber onde você tem que dar. Que Deus lhe dê sabedoria para saber lidar com tudo isso. Amém? Amém.